Bom, pensando em GraphQL, eu andei pesquisando meus últimos tempos sobre GraphQL, eu descobri que é um assunto meio novo ainda, no Brasil pelo menos. Nos Estados Unidos ele saiu recentemente, sei lá, em 2012, não sei se posso considerar isso recentemente. Ele foi... Pulei um pouco, meu nome é Igor, trabalho na Log. Tá, antes de falar um pouco de GraphQL, só gostaria de citar esses três caras. Eles são conhecidos um pouco como Rogers, que seria meio que um novo MVC. Por que um novo meio MVC? Porque o React, no caso, seria Vue, o GraphQL, no caso, seria o Model, e o Relay, no caso, o Control. Tá, eu só quero citar isso porque eu acho que é bem importante depois, quando eu finalizar essa apresentação. O que é GraphQL? GraphQL é uma linguagem de consulta de dados. Ele foi desenhado e desenvolvido pelo Facebook. A necessidade de tentar abstrair o problema normal de REST. Por que eu falo problema normal? Porque o Facebook, como vocês sabem, eles não são só Facebook, eles têm outras aplicações grandes também. E todas essas aplicações precisavam conversar com o mesmo banco de dados. E eles descobriram essa necessidade quando eles estavam tentando migrar o aplicativo que eles tinham HTML5 para aplicativo nativo, no caso mobile, Android, iOS, etc. E aí eles bateram um pouco de frente com a questão do REST, porque REST você precisa ter vários endpoints, você precisa ter várias endpoints customizados, e isso não é muito bom para uma aplicação muito grande. Então, o GraphQL ficaria nesse centro, né? A sua aplicação ficaria desse lado. Sua aplicação nunca ia conversar diretamente com o cliente. Você precisaria migrar a sua conversa com o cliente passando pelo GraphQL, então o GraphQL vai ser o cara que vai arbitrar essa informação toda. Então, o seu server fala para o GraphQL conversa com o seu cliente falando assim, ó, por exemplo, eu quero a query name e e-mail, por exemplo. No cliente eu mando essa solicitação, o GraphQL vai ter o seu esquema desenhado, que eu vou mostrar mais para frente, e esse esquema meio que já tem pré-pronto algumas coisas que você pré-definiu. Então, o legal disso é que você tem em um único lugar só o esquema de manutenção, você não precisa ter vários endpoints para fazer manutenção. Então, é o único cara que vai gerir isso. Então, ele vai fazer a consulta, vai ver o que ele tem e vai devolver para o cliente um JSON. Outra coisa legal do GraphQL, que saiu recentemente também, é o Graphical, não sei se pronuncia dessa forma. O Graphical ele é uma tool para você conseguir enxergar o que você tem guardado no seu esquema, no seu endpoint. O legal dele é que ele é autodocumentado, então tudo que você for desenvolver, for desenhar os campos, as queries, mutations, automaticamente ele vai para esse canto. Então, desculpa, ficou bem pequeno, eu devia ter deixado um pouco maior. Mas aqui do lado você consegue enxergar tudo que está no seu server. Você consegue saber os seus campos, as suas mutations, o que é necessário, se é uma string, se é um inteiro, se é, por exemplo, um campo que é requerido. Então, o legal desse cara é que ele ajuda muito nessa questão. Então, se eu pego um cara que entra no projeto novo, ele, na primeira semana, obviamente, ele vai conseguir se virar sozinho. Porque, por exemplo, eu posso aqui, na minha ferramenta, com Ctrl espaço, se eu não me engano, você consegue já ter um autocomplete, ele consegue ter verificações, saber quais são os erros que você tem, o que você está fazendo de errado. Então, ele te ajuda muito. Tá. Por que GraphQL, né? Então, como eu falei um pouco, ele é legal para manutenção. Você consegue ter só um endpoint, você consegue controlar todas as suas aplicações. Então, por exemplo, citando o Facebook novamente, você tem o Facebook Ads, você tem o Facebook Web, você tem o Facebook Mobile, e todos os caras apontam para um cara só, que é o GraphQL. Então, isso é legal. É uma single rota, né? Então, tanto a rota de query, que a query que faz a consulta usa a mesma rota da mutation, então você não fica se preocupando em ter outras rotas para ter acesso. E eu acho que a melhor definição do GraphQL seria essa, no more, no less. Por que isso? Porque quando você faz uma consulta, você tem exatamente o que você quer. Você não tem dados desperdiçados, porque muitas vezes, deve ter acontecido, sei lá, com vocês, de quando você faz uma consulta numa API, ele retorna aquele JSON gigantesco que aí dentro no seu client você começa a mapear e só renderizar o que você quer. Mas óbvio que vai ter dados desperdiçados ali guardados. Então, o legal do GraphQL é isso. Um exemplo disso, essa é a forma que o GraphQL conversa, né? O client conversa com o server. Ele fala, por exemplo, eu quero o user ID 30, eu quero que
você me traga o nome, e aqui eu estou falando, eu quero o friends do ID 2 e o friends do ID 13. Só que quando você me retornar, eu quero atribuir você a uma variável. Então, eu consigo também mutar um pouco o JSON, eu consigo meio que montar o JSON no momento que eu faço a minha query. E o meu retorno, no caso, vai ser esse JSON. Então, eu consultei do primeiro cara, eu só quero o name, e o segundo cara eu quero o name e o e-mail. E foi isso que ele me retornou. Ele me retornou o name, e no segundo cara, ele me retornou o name e e-mail. Então, o legal disso que é, igual eu falo, no more, no less. Você vai ter exatamente o que você quer, quando você quiser. E outra, uma coisa que eu gosto de frisar é que essa função fica a cargo do cliente. Então, o cliente que está no domínio de tudo. O server ele vai não ter tanto mais autoridade quanto ele tinha antes. Então, pelo cliente, você consegue decidir o que você quer, sem precisar ficar mexendo no seu server, a não ser que você precise de uma manutenção e etc. Mas é isso. Tá, do lado do server, eu preciso de alguns caras para começar a mapear o meu GraphQL. Então, eu vou precisar do GraphQL Schema, que é o cara que vai começar todo o processo. Eu tenho meus tipos, que é o GraphQL String, eu tenho o GraphQL Int, que são os meus inteiros, o GraphQL List, que eu posso rodar um array. O legal do GraphQL List é que você também traz o array e consegue setar qual que vai ser o tipo do valor que vai estar dentro dessa list. Então, eu passo o GraphQL List, abro parênteses, fecho parênteses e posso colocar GraphQL String dentro e etc. Eu não queria aprofundar tanto porque o GraphQL ele tem algumas coisas bem customizadas que é bem interessante mostrar, mas como é um assunto um pouco novo, eu queria dar um overview um pouco maior sobre isso. Esse é um pouco do desenho do meu esquema, um esquema bem básico, óbvio. Igual eu falei, ele começa com o GraphQL Schema, então todo o cara brinca por aqui. A query é o cara que vai receber as consultas do cliente. E a mutation, eu gosto um pouco da mutation porque é ele que, tipo, pelo client também você consegue modificar a sua aplicação. É por ele que você vai falar assim, ó, por exemplo, eu quero que na hora que eu for criar um cara ou que tem um campo tal, eu quero que você modifique eles para esse valor, para tal determinado valor. Então, pelo mutation é o que você vai utilizar para fazer isso. As queries, no caso, seria só consulta. Você não vai conseguir fazer mutação pela query. Outra coisa interessante é que aqui a gente tem o fields. Fields, no caso, eu só tenho um campo, que é o store. Aí eu tenho que definir o type dele e o resolve. Toda vez que você bate na sua store, o resolve ele é executado. Então, aqui no caso, eu estou só retornando a store. Igual eu falei, é bem simples, mas dá para aprimorar muito mais. E outra coisa legal, igual eu falei da autodocumentação, é que a store type, esse cara, ele vai lá para aquele gráfico que eu te falei, que no canto direito ele vai estar documentado. Então, pelo back-end, eu estou documentando ele automaticamente no cliente. Então, quem não tem tanto conhecimento, talvez, no back-end, não vai conseguir fazer isso. Tá. Eu nunca usei GraphQL com outros tipos de linguagem, apesar que o GraphQL não trabalha só com uma linguagem. Você pode aplicar ele com Python, com Ruby, não sei, Java talvez, mas eu usei Node, e no Node, no caso, eu tenho esse helper que é para executar meu HTTP. Então, ele é bem simples, eu uso esse helper, eu passo o meu esquema, que é esse cara que eu defini, eu importei, passei o esquema, e o GraphQL é simplesmente dando um true. Então, se eu quiser, é isso. E só para finalizar, aqui eu tenho a minha API no lado do cliente, e ele é bem simples. Aqui, então, por exemplo, eu posso estar dentro de um componente, e aqui quando eu bater nesse endpoint, eu quero só chamar esse cara. Então, lembra que eu te falei? Se eu arrancar esses dois caras, ele vai me retornar só o ID. Se eu continuar aplicando eles, vai me retornar esses dois caras. Então, o legal disso é que você domina todo o seu server pelo lado do cliente, eu acho muito importante. E aqui é só um corpozinho do projeto que eu ia mostrar, mas igual eu falei, é muita coisa, não dá. E é isso. Obrigado.